Olá pessoal, eu sou Aleph Borges, gestor de portfólio da Bionat Soluções Biológicas, uma empresa do SL Group, e hoje nós estamos aqui com um momento especial. Nós estamos recebendo uma visita ilustre, onde nós vamos falar sobre um produto que é fruto de anos e mais anos de pesquisa lá na Exalc. Então, eu convido aqui para conversar um pouquinho conosco a professora doutora Maria Carolina. Seja bem-vinda aqui ao nosso Complexo Fabril. Muito obrigado, Aleph. Eu agradeço a vocês o convite. Eu que estou honrada por participar dessa conversa. Joia, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite de estar conosco. Carol, hoje é um dia especial porque a gente vai falar de uma tecnologia, que é fruto de pesquisa de muitos anos lá na Exalc, e você participou desde o início, Então, nós temos aqui na tela um produto chamado Sprinter. A força do arranque resulta na melhor performance. Essa frase ela diz muito do que esse produto pode entregar. Vamos entender um pouquinho sobre esse produto, sobre o que ele é? Com certeza, vai ser um prazer falar um pouquinho do Sprinter. Joia. Carol, vamos falar um pouquinho desses anos todos de pesquisa que a gente teve lá na Exalc. São realmente 20 anos, E aí, como tudo isso começou? Qual que é a origem dessa bactéria? Sim, são 20 anos, provavelmente um pouquinho mais, desde o isolamento dessa bactéria. Ela é uma bactéria isolada endofiticamente de eucalipto, fazia parte da coleção de micro-organismos do laboratório da Exalc, professor João Lúcio de Azevedo, e quando a gente estava buscando bactérias com potencial de promoção de crescimento de eucalipto, uma se destacou assombradamente, que foi a Panthea aglomerans Exalc 33.1, que é uma bactéria isolada de eucalipto e que, quando reinoculada em eucalipto, o que a gente viu num primeiro momento foi uma promoção de crescimento muito grande dessa cultura. Excelente, é isso que a gente está vendo na imagem aí? As plantas da direita crescendo mais justamente porque a gente tem a presença da bactéria? Justamente. A gente tem a placa onde a gente consegue ver a morfologia dessa bactéria. A gente tem a letra C, onde tem um controle, que seriam as plantas sem a inoculação bacteriana. E a gente, na promotora de crescimento S, a gente não conhecia essa bactéria direito ainda. A gente viu esse aumento. Tem dados que mostram a quantidade, mas visualmente a gente pode ver que aumentou mais de 100% o crescimento da parte aérea dessas plantas quando inoculadas com a Panthea aglomerans 33.1. Impressionante, Carol. Mas esses 20 anos de pesquisa não foram só com eucalipto, A gente tem mais informações sobre essa bactéria, o que mais a gente sabe sobre a Panthea aglomerans? Temos muito mais informações sobre a Panthea aglomerans. Como eu falei, inicialmente chamou a atenção, ela era isolada de eucalipto, promovia o crescimento do eucalipto quando era reinoculada. Entretanto, a gente sabe que, de maneira geral, o gênero Panthea é uma bactéria que pode ser encontrada associada a diferentes ambientes. Ela é muito conhecida, associada às plantas, como vocês podem ver na imagem. Quando ela está interagindo com as plantas, ela pode colonizar diferentes tecidos da planta e, interagindo beneficamente com a planta, promover o crescimento, tanto de maneira indireta quanto de maneira direta. Dentre os mecanismos de maneira direta relacionada à promoção de crescimento, a gente tem a solubilização, ou melhor falando, disponibilização de diferentes nutrientes, como, por exemplo, potássio, fósforo. A gente sabe também que essa bactéria é capaz de produzir fitohormônios. Dentre esses fitohormônios, a produção de auxina, que é um hormônio relacionado a promover o crescimento vegetal, seria o hormônio do crescimento das plantas. Produz sideróforos, que são compostos que quelam, como que eu posso falar? Sequestram o ferro, e se eu tenho fósforo ligado a ferro e não tem mais ferro, de maneira direta, o fósforo então vai estar disponível para a planta poder utilizá-lo. E também, de maneira geral, esse grupo de bactérias conseguem também controlar patógenos, induzir mecanismos de resistência sistêmica. Muito legal. Então é muita coisa que essa bactéria faz. Não é simplesmente solubilizar fósforo ou produzir auxinas. São mecanismos que funcionam
numa dinâmica muito mais complexa do que a gente imagina, né? E no final do processo podem promover um desenvolvimento de planta mais saudável também, não é isso? Com certeza. Eu não sei quem está assistindo, mas antigamente a gente falava bombril, né? Mil e uma utilidades. Realmente ela seria uma bactéria bombril. Ela tem várias características, todas são importantes, algumas se destacam mais para promover o crescimento vegetal e, de maneira geral, deixar a planta mais saudável. Uma planta saudável, bem nutrida, vai crescer mais e vai ter um efeito na produtividade no campo. Legal, pessoal. Então vocês passam a ter noção agora do porquê a gente realmente escolheu o Panthea glomeras Exalc 33.1 para fazer parte e compor o produto Sprinter. Então agora a gente começa a falar um pouquinho do produto Sprinter em si. Esse produto é único no mercado. Ele é o único à base dessa cepa de bactéria. A Bionat então tem a exclusividade de trabalhar com essa bactéria, que é fruto de tantos anos de pesquisa lá na Exalc, né? E nós sabemos que esse produto, a partir desses vários mecanismos de ação, e nós vamos falar um pouquinho aqui dos seus modos de ação, é capaz de realmente promover o crescimento das plantas, auxiliar nessa disponibilização de nutrientes e, é claro, com tudo isso, aumentar a tolerância das plantas aos estresses abióticos. Então, nós falamos, Carol, aqui de um produto que possui uma tripla ação, né? E aí, nós adiantando um pouquinho aqui, vamos falar do primeiro modo de ação, que é essa promoção de crescimento. Então, esse é um modo de ação que chamou a atenção na pesquisa com essa bactéria na Exalc. O que que você pode falar mais a respeito desse modo de ação em si? Perfeito. Então, em relação aos modos de ação, a triplação, que a gente vai discutir um pouquinho hoje, é o que está bem mais escrito, pode ser que tenha outros mecanismos que a gente não conheça bem. Mas, no primeiro momento, quando a gente tinha plantas inoculadas com essa bactéria e via o fenótipo, via características dessas plantas, o que destacava muito mesmo era o aumento de raiz, tanto raiz secundária quanto raízes primárias, a área da raiz maior, o diâmetro da raiz maior. Então, realmente, plantas inoculadas com a Panthea glomerans Exalc 33.1 apresentam um sistema radicular muito mais robusto para a planta. Perfeito, mas isso tem uma base, né, para isso acontecer. Ela só vai produzir e estimular esse crescimento radicular após uma boa colonização das raízes, não é isso? Certamente. Quando você coloca uma bactéria no solo, ela tem que entender: eu tenho uma planta, eu interajo com a planta. E nesse trabalho a gente conseguiu mostrar que realmente eu tenho uma interação entre essa bactéria e as raízes da planta. Nas três primeiras imagens superiores, o que a gente vê? A gente vê uma microscopia óptica em que eu tenho raízes de cana-de-açúcar e essa parte mais densa seria uma mucilagem, onde essa bactéria conseguiu aderir e interagir positivamente com as raízes da cana-de-açúcar, inclusive produzindo um biofilme. Além de esse biofilme estar relacionado a todos os benefícios que essa bactéria oferece à planta, está intimamente relacionado à raiz. Os hormônios que ela produz são percebidos pela planta, são absorvidos pela planta, falando de maneira geral. Esse biofilme também provavelmente deve estar relacionado à proteção da raiz também, além de aumentar o crescimento da raiz, indiretamente acaba dando uma proteção para a raiz da planta e permitindo com que essa bactéria colonize a planta. Já nos 3 slides de baixo, o que a gente tem? No mesmo ensaio, a gente não usou raízes de cana-de-açúcar, plantas de cana-de-açúcar, mas a gente usou palitos, que seria o quê? Um material inerte, não vivo. E o que a gente percebe? Que essa interação, sim, é fruto da bactéria perceber raiz de uma planta viva e conseguir interagir com ela. Porque nos 3 slides de baixo, a gente não consegue ver essa formação de biofilme. Não tem alimento, né, para ela Não tem também se alimento, desenvolver. ela não percebe a planta e realmente é uma interação simbiótica bem intensa. Legal. E a gente hoje conhece isso só para cana-de-açúcar, porque a gente já viu que ela coloniza muito bem o sistema radicular, mas acho que vai além da cana-de-açúcar, né? Nós temos trabalhos com outras culturas também, e essa bactéria coloniza não só a superfície do tecido, como coloniza endofiticamente também. Essa imagem mostra isso muito claramente em plantas de milho, é isso? Isso.
Na verdade, ela é uma bactéria amiga das plantas. Ela foi isolada de eucalipto, consegue interagir com cana-de-açúcar, promover o crescimento de cana-de-açúcar, e quando a gente inoculou outras culturas, como por exemplo milho, o que a gente observa? Sim, ela é capaz de, além de formar o biofilme, interagir com a raiz do milho, ela consegue adentrar o tecido da planta hospedeira e colonizar endofiticamente diferentes tecidos. O que a gente fez nesse estudo? A gente utilizou uma bactéria que a gente chama marcada, que emite fluorescência, e dentre os milhares de outros micro-organismos que interagem com a planta, nossa, fluorescente a gente consegue destacar. E o que a gente vê? Ela é capaz, por exemplo, de colonizar o caule de milho, a gente vê pela fluorescência, ela consegue também colonizar folhas, o tecido parenquimático do milho, a epiderme do milho, tudo isso sendo inoculada na raiz. Quer dizer, ela interage com a raiz, adentra a raiz e depois, sistematicamente, de uma maneira bem, como que eu posso falar, amiga da planta, consegue também colonizar o tecido vegetal, mostrando essa interação. Isso é interessante, né? Porque a partir do momento que o micro-organismo coloniza dentro dos tecidos vegetais, ele também está mais protegido, ele pode permanecer naquele ambiente por muito mais tempo, né? Mas acho que na pesquisa a gente tem que evoluir muito para saber o quanto isso significa e o que traz de retorno, né? Porque a gente sabe que ela está lá dentro, mas o que ela está fazendo lá dentro, a gente ainda precisa de muitas, talvez, outras metodologias para a gente realmente descrever. Mas, bom, ela se associa com as plantas muito bem. E dessa associação, ela vai produzir hormônios, não é isso? Então, nós sabemos que essa bactéria produz uma elevada quantidade de auxina, mas esse trabalho que ele quantificou a produção de auxina, professora, se a gente puder elencar essa bactéria num ranking de bactérias produtoras de auxina, como é que seria esse ranking? Nossa, com certeza ela seria medalha de ouro na produção de auxina. Por exemplo, temos outras bactérias, temos uma coleção grande lá no laboratório, vários outros micro-organismos e geralmente a gente consegue bactérias produtoras de auxina na faixa de 50 a 60 microgramas por ml, boas bactérias produtoras de auxina. Como a gente pode ver aqui, a média de produção de auxina dessa bactéria é 100 microgramas por ml. Certamente uma bactéria medalha de ouro na produção de auxina. Bom, e aqui a gente fecha, né, esse primeiro modo de ação e essa interação com a planta, mais a produção de hormônios que estimulam esse desenvolvimento radicular e isso se reflete também em parte aérea, né? Então a promoção de crescimento vem dessa interação com a produção de hormônios. Mas essa bactéria faz outras coisas, né? E aí nós chegamos no segundo modo de ação, que nós falamos dessa mobilização de nutrientes para as plantas, né? Então essa mobilização, ela está muito relacionada ao que essa bactéria pode produzir ao se estabelecer nas plantas e deixar prontamente disponível para essas plantas mais nutrientes e, é claro, se ela também faz mais raiz, acesso à água, não é isso? Então, para a gente olhar para esse modo de ação, num ranking também com outras bactérias, a gente percebe que o estudo também foi bem completo, bem complexo, né? Com várias espécies de bactérias, é isso? Isso. Ela interage bem com a planta, mas ela também fica no solo. No solo eu tenho nutrientes. Nem sempre esses nutrientes estão prontamente disponíveis para a planta. Quando a gente pensa no fósforo, grande parte do fósforo do solo, do ambiente, não está prontamente disponível para a planta. Então, o que a gente conseguiu observar? Comparando a Panthea glomerans exalc 33.1 com outras espécies de bacilos já bem descritos como disponibilizadores, solubilizadores, mineralizadores de fósforo, a gente ficou bem assustado quando a gente começou a fazer uma análise comparativa para ver as melhores bactérias, porque geralmente a gente colocava até mais de uma bactéria na placa, e quando a gente fez a primeira vez o ensaio com a Panthea glomerans, dessa vez ela não foi bem com os colegas, porque a gente consegue ver realmente um halo que ela produz. Esse halo, essa parte branca na placa, mostra a quantidade de fósforo, nesse caso aqui mineralizado por essa bactéria, comparando com outros bacilos, por exemplo, subtilis, amilicoefacens, Bacillus thuringiense, várias outras espécies, que eu ficaria aqui muito tempo para elencar.
Certo. Foram mais de 80 micro-organismos comparados, não é isso? Foram mais de 80 bacilos comparados, e quando a gente pensa em outras espécies, outros gêneros, ela sempre ficou em primeiro lugar também. Foi medalha de ouro, então, nesse Foi ranking também. medalha de ouro na mineralização e solubilização de fósforo. Excelente. E a gente vê que essa comparação ela também foi feita com Bacillus megatherium, né, hoje chamada Priestia megatherium, mais corretamente, e a gente sabe que esses micro-organismos são também capazes, né, de disponibilizar. O que a gente está olhando agora é que a bactéria Panthea glomeras exalc 33.1 é superior, né? Nós não estamos aqui dizendo que o outro não faz essa atividade também, eles fazem, mas quando a gente vai ranquear, a gente realmente elegeu essa cepa, Exalc 33.1, para compor o Sprinter, porque realmente ela foi muito superior também nesse modo de ação, tá certo? Ótimo, Carol. Mas aí a gente chega a um terceiro modo de ação, porque depois de tudo isso que a gente discutiu, aí a pergunta vem: essa bactéria, ela pode aumentar a tolerância das plantas aos estresses que essas plantas estão submetidas no campo? E por que isso vai acontecer? A gente já tem vários relatos e vários dados mostrando que sim, como, por exemplo, falta d'água, ou aumento de temperatura, ou menos nutriente. Por quê? Ela produz mais raiz. Ela interage com a raiz formando um biofilme protetor. Então, qualquer condição em que diminua a quantidade de água, uma planta com uma raiz maior é capaz de sobreviver melhor, por exemplo, numa condição de veranico, como a gente chama. Além disso, disponibilizando nutrientes que não necessariamente estão prontos para a planta. Eu coloquei na minha adubação básica, mas eles não estão prontamente disponíveis para a planta, e muitas vezes, devido às condições ambientais, eles se tornam, como a gente chama, não lábeis, e ela, por exemplo, solubilizando o fósforo que eu coloquei na minha adubação, também melhora, por exemplo, a resistência a estresse abiótico relacionado à deficiência nutricional que essa planta pode ter. Perfeito, né? Vale lembrar que doenças são causadas também por falta de nutrientes, né? Sim. Então, a planta mal nutrida é uma planta também doente por questões nutricionais. Então, uma planta com mais raiz acessa mais água, mais nutrientes, e aí é claro que sim, a gente tem essa redução, esse aumento na tolerância a esse estresse, não é isso? O arranque inicial é de suma importância para a planta, né? Se eu tenho uma bactéria que interage, produz mais raiz, disponibiliza o nutriente, certamente durante todo o ciclo da cultura ela vai ter uma performance maior e vai resultar em maior produtividade para o agricultor, né? Perfeito. Acho que essa fala vem muito de encontro com essa próxima lâmina, né, com o slide, onde a gente mostra ali ao lado direito plantas tratadas com o Sprinter. E a gente vê um sistema radicular realmente mais bem desenvolvido, mais robusto, né? E isso se reflete inclusive na parte aérea, ainda mais nítido aí na foto da direita com o feijoeiro. Então, como a gente sabe que as plantas muitas vezes é no estágio inicial da fase vegetativa que ela define o seu potencial produtivo, né? Nós temos aí uma solução que agora, ao melhorar essa arrancada, esse stand de plantas mais vigorosas desde o início do cultivo, a gente pode lá na frente colher também maiores produtividades, não é isso? Então, Carol, bom, a gente chega aqui a uma pergunta interessante que a gente gosta de comunicar aqui na Bionat, né, sobre os produtos, que é o que o agricultor vai ver após utilizar o Sprinter. E aí, né, diante de tudo que a gente falou, a lâmina está aí, o pessoal pode ler esses benefícios, mas eu gostaria que você descrevesse um pouquinho do que se espera com a associação dessa bactéria através da aplicação do Sprinter lá na planta e o que vai acontecer aí após que o produtor pode ver lá no campo. Quando eu tenho uma planta inoculada com a Panthea glomerans exalc 33.1, eu vou ter uma raiz melhor desenvolvida. Isso certamente vai resultar numa parte aérea com um vigor maior. Essa parte aérea com um vigor maior, fazendo mais fotossíntese, mais forte nutricionalmente, vai resultar numa maior produtividade. Para o produtor, eu vou ter estandes com plantas mais rigorosas. Quando eu penso na cultura da soja, se eu tenho mais raiz, certamente a gente já viu resultados promissores mostrando isso. Se eu tenho mais raiz, o que eu vou ter?
mais locais para o Rhizóbio nodular. Então, a gente viu um aumento de mais de 20% de nodulação quando eu associo soja, Sprinter e Rhizóbio. Isso certamente, eu podia ficar aqui elencando várias características que essa planta vai ter, mas de maneira geral, certamente vai resultar numa maior produtividade. Perfeito. E aí, é claro, né, a gente tem boas ilustrações aqui ainda, né, de plantas tratadas e não tratadas. O feijão é uma planta que a gente gosta muito de fazer esse tipo de trabalho, ele mostra muito rápido, né, e essa resposta às tecnologias que são agregadas aí na cultura do feijão. Quando a gente olha para a cultura do milho, né, então um sistema radicular, uma parte aérea da planta mais bem formada, planta que tem um potencial produtivo maior. E essa expressão do potencial produtivo, ela depende, é claro, não só desse fator. Agora a gente formou um bom estande de planta no estágio inicial, mas se eu não nutrir bem, pessoal, se eu não proteger de pragas, de doenças, eu posso comprometer todo o resultado que esse produto pode entregar lá no final do ciclo, né? Mas ainda que ao longo do ciclo a gente passe por estresses, e aí eu chamo a atenção, professora, para essa área aqui, ó, que foi conduzida lá no município de Goiatuba, e é uma propriedade que passou realmente por um estresse hídrico, né, na safrinha 2021-22, onde nós tivemos a área tratada com Sprinter e uma área não tratada. E a diferença aqui de enchimento, de grãos, número de fileiras, número de grãos por espiga, foi fantástica. A gente ilustra através dessa bela imagem, né, mostrando espigas mais bem formadas e com maior produtividade naquela área tratada com o produto Sprinter em relação à área não tratada. E muito disso está relacionado a essa formação de raiz de planta, mais raiz, acesso a mais água e nutrientes no solo. E aí a gente chega num trabalho que foi conduzido também lá na Exalc, né, onde a gente olhou para um solo muito pobre em nutrientes. Então aquela primeira imagem da esquerda ali é o solo pobre, não é isso? E aí, com e sem a Panteia nesse solo. Carol, acho que é nítido aí a gente verificar como que a Panteia agrega e potencializa o uso dos nutrientes, né? Porque esse, pessoal, foi um trabalho desenhado onde a gente aumentou as doses da adubação feita através do super triplo, né? E aumentando essa adubação, é claro que as plantas passam a acessar mais nutrientes, se nutrem melhor e elas podem crescer também melhor. Mas o que aconteceu, Carol, quando essas doses, além de serem aumentadas, foram combinadas com a Panteia? Você pode descrever esse slide para a gente? A gente consegue ver, né? Em baixa dosagem, num ambiente deficiente nutricionalmente, a gente já vê uma diferença das plantas controle com as plantas inoculadas com a Panteia. Quando eu tenho um manejo adequado, associado à Panteia, que seria a adubação fosfatada na dose recomendada, o que eu tenho? Maior vigor da parte aérea, e quando a gente vê as imagens e raiz, a gente consegue ver um maior desenvolvimento das raízes também. Eu preciso ter o manejo adequado, mas o manejo adequado à associação com a Panteia, eu vou ter um melhor rendimento. Bom, professor, então as imagens aí elas descrevem muito bem, né, esse maior crescimento de raiz que se converte em crescimento de parte aérea também, quando a gente associa o produto Sprinter à adubação, e aí doses crescentes da adubação com super triplo sendo feitas nesse trabalho. E aí tudo isso foi mensurado nesse trabalho feito lá na Exalc, né? Conta um pouquinho para a gente do que a gente observou com esses gráficos. A gente só não vê o resultado visual. Quando a gente mede, por exemplo, massa seca da raiz, volume da raiz, diâmetro da raiz, no gráfico barra amarela, o que a gente tem? Adubação mais adição da Panteia aglomerans. Na barra branca, a gente só tem adubação. Então, o que a gente consegue ver? Não só visualmente, mas mensurado quantitativamente, um incremento desses parâmetros com uma boa adubação e a atividade da bactéria. E isso aqui na raiz, né, no sistema radicular. E quando a gente olha para a parte aérea? Como eu já falei, se eu tenho uma boa raiz, certamente eu vou ter uma boa parte aérea. E o que a gente consegue ver? Aumento de trifólio, a massa seca da parte aérea também fica bem maior, a área dos folíolos maiores, refletindo provavelmente uma maior fotossíntese dessa planta. Perfeito.
E aí, é claro, se essa planta está crescendo mais, é porque ela está se nutrindo melhor. É isso que a gente vê nessa imagem? Sim. O que a gente consegue ver? Eu aumento raiz, eu aumento parte aérea e certamente, como resultado, eu tenho uma maior quantidade de nutrientes nessa planta. Tenho uma planta com maior raiz, mais fotossinteticamente ativa, refletindo maior acúmulo de nutrientes essenciais para a planta, como o NPK, que todo mundo conhece, nitrogênio, fósforo, potássio e outros elementos também bem importantes para a célula vegetal, de maneira geral, como cálcio, magnésio, enxofre. Uma planta com o melhor sistema radicular, uma maior parte aérea formada, refletindo também uma melhor nutrição. Melhor desenvolvimento de planta, especialmente no sentido nutricional também, né? Com certeza. Tudo isso culminando realmente numa planta que se desenvolve melhor. Então, quando a gente fala sprinter, a força do arranque resulta na melhor performance, é justamente isso, né? Formar um stand de plantas mais vigorosas, que consegue se nutrir e acessar a água de maneira mais efetiva, e aí sim a gente conseguir agregar para o produtor maior rentabilidade e produtividade dos seus cultivos. Não é isso? Certamente. Plantas inoculadas com sprinter vão resultar melhor raiz, melhor parte aérea, mais nutrição, melhor produtividade. Perfeito. Carol, agradeço imensamente pela nossa conversa. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? O objetivo foi realmente a gente elucidar que produto é esse sprinter que agora coloca à disposição do produtor realmente benefícios que vão muito além de tudo aquilo que há no mercado, né? Então, realmente um produto único, um produto que entrega benefícios que podem aumentar a rentabilidade do produtor lá no campo. Tá? Eu agradeço imensamente esse momento que a gente teve aqui de bate-papo, de discussão, e a gente segue difundindo conhecimento, falando sobre novas tecnologias, até porque aqui na Bionat nós não temos somente o Sprinter em desenvolvimento lá com a Exalc, né? Nós temos outras coisas e já nós vamos poder gravar e falar mais sobre novas tecnologias junto com vocês lá na Exalc. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês aqui da Bionat, desenvolver pesquisa de ponta, oferecer para o produtor o melhor que uma universidade pública pode oferecer para a sociedade. Perfeito. Pessoal, estivemos hoje aqui com a doutora Maria Carolina Chessini, professora lá da Exalc, parceira da Bionat, do ESSERI Group, né? Ela que faz parte aí do Vanguard Team, esse grupo seleto de pesquisadores, consultores que, a nível Brasil, nos auxiliam para trazer mais inovação em produtos de alta tecnologia para ajudar o produtor rural nessa missão de alimentar o mundo. Um forte abraço e até a nossa próxima conversa.